A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes da Palavra de Deus. Meus queridos, nesta noite eu quero abordar uma mensagem subordinado ao tema sem derramamento de sangue não há áfesis. Áfesis, para quem não conhece, é um vocábulo, um termo, uma palavra grega, um substantivo feminino que significa libertação, perdão, remissão, perdão completo. E esse tema, ora, abordado, senhoras e senhores e ouvintes da Palavra de Deus, é um tema polêmico entre o judaísmo ortodoxo, o judaísmo moderno, o judaísmo messiânico e o cristianismo. E qual é o tema que é muito polêmico? Sem derramamento de sangue não há áfesis, não há remissão, não há perdão de pecado. E onde se localiza esse texto? Esse texto está localizado na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, e no versículo de número 22. Eu vou ler em grego e logo após eu estarei, certo? Lendo o texto que está em interlinear, certo? O texto interlinear. Olha só o que está escrito em grego, verso 22. Cai Shikedon em Raimate Panta, Catarizitai, Cata, Ro, Nomo, Cai, Caris, Cores, Raimatequísias, Guinetai, Afesses. Ok? Está assim escrito em grego. Agora vamos ver o texto interlinear. O texto interlinear escrito está: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há afeces, não há remissão de pecado. Primeiro, eu quero fazer, certo, uma perícope desse texto, ok? Eu quero fazer uma perícope desse texto.
desse verso. Perícope, para quem não sabe, é um termo grego que significa cortar ao redor, ou seja, uma parte destacada de um texto para ser analisado e estudado. Perícope tem o mesmo campo semântico de paraxá semanal, ok? Tem o mesmo campo semântico, porque o objetivo da paraxá semanal, certo, é analisar e estudar o texto. E eu queria dividir em dois. Primeiro, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam, catarizetai, com sangue. Ok? Ponto e vírgula. Vamos lá. Quase todas as coisas, quase todas as coisas, segundo a lei, nomo, se purificam com sangue. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o comentário de Albert Baines. Quem é Albert Baines? Albert Baines é esse camarada aqui, ó. Tá bom? Já morreu já, é um teólogo, certo? Conhecedor do Talmud babilônico. Aí, segundo Albert Baines, ele comenta, e quase todas as coisas. Aí ele diz, é um costume geral purificar tudo com sangue. Essa regra era universal, pois algumas coisas eram purificadas pelo fogo e pela água. Números 31, versículo 22, 23. E outras apenas pela água. Números 31, versículo 24. Levítico 16, versículo 26 e Levítico 16, versículo 28. Mas as exceções à regra geral eram poucas. Quase tudo no serviço do tabernáculo, Hamishkan, e do templo foi consagrado ou purificado pelo sangue. Ok? Vamos ver outro comentário. O comentário de Adam Clarke. É esse teólogo aqui, ó. Adam Clarke. Viveu muitos anos atrás. Olha só que Adam Clarke comenta. E quase todas as coisas são purgadas de sangue. O apóstolo diz quase, porque ele acha que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, certo? É o pensamento dele. Mas há quem diga que foi Barnabé, há quem diga que foi o apóstolo Paulo. Só que permanece o nome do escritor de forma anônima, desconhecido. Ok?
Então, a Dan Clark diz, o apóstolo diz quase, porque em alguns casos, certos vasos foram purificados pela água, outros pelo fogo. Números 31, versículo 23. E alguns com as cinzas da novilha ou vaca vermelha. Números 19, verso 2 a 10. Mas sempre se entendeu que tudo era inicialmente consagrado pelo sangue da vítima. Ok? Então vamos lá. Vou ler um texto aqui da parte que é purificado pelo fogo. Números capítulo 31, verso 22 e 23. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo. Verso 23. Toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expiará com água da separação. Mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Ok, meus amados? Pronto. A gente já viu que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue. Agora vamos ver o texto mais polêmico. E sem derramamento de sangue não há áfeces, remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Olha só o que saudosa memória o teólogo messiânico e judeu norte-americano David Esther, ele faz um comentário dessa segunda parte do versículo, quando diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Segundo o teólogo David Esther, ele diz o seguinte: esse princípio básico é minimizado ou desprezado por completo no judaísmo não messiânico moderno. Segundo o teólogo David Esther, afirma que esse verso aí, escrito pelo escritor aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, é minimizado ou desprezado por completo no judaísmo ortodoxo, judaísmo moderno. Ok, por que desprezado ou minimizado? Eu encontrei duas razões. Primeiro, não há templo, ok? O templo que estava em Jerusalém foi destruído no ano 70 pelo general Tito, filho do imperador
Vespasiano. Então não há templo. E segundo, existem outras formas de fazer expiação pelos pecados, ok? Existem outras formas de fazer expiação pelos pecados. E é importante notar que no Café com Torá, quando traduz a Brit Hadashah para o hebraico, na parte que está escrito em grego koiné áfesis, certo? Áfesis. Ele traduz como capará, que significa cobrir. Cobrir o quê? Cobrir o pecado para trazer remissão, para trazer perdão. Ok, meus queridos? Então vamos lá, certo? Por que é rejeitado por completo no judaísmo moderno? Porque existem outras formas de fazer capará, de fazer expiação pelo pecado, certo? Uma das primeiras formas é o corban, ok? O corban. Corban, no hebraico, significa aproximar-se. É traduzido para o português como oferta, mas no original significa aproximar-se, porque o corban aproximava o ofertante para o Criador, certo? O sagrado, o eterno. O corban aproximava o ofertante do sagrado, do eterno, ok? Existem 5 formas de korbanot, ok? Korbanot, ou seja, korbanot é plural e korban é singular, certo? E diz assim: são os diversos tipos de sacrifícios e ofertas dentro do judaísmo. O que significa literalmente é aproximação, e existem 5 tipos de korbanot, certo? O primeiro é orlá, oferenda que é completamente queimada. O segundo é mirrá, oferenda de grãos, né, de farinha, certo? O terceiro é sherlamim, oferenda de paz. O quarto é hatat, oferenda pelos pecados. Aqui está escrito pelo pecado, certo? Acham, que é o quinto, oferenda pela transgressão ou pela culpa, certo? Olha só o que diz. Os primeiros 3 tipos de korbanot podem ser trazidos por um judeu por sua própria vontade, como um presente a Deus. Os 2 últimos tipos de korbanot devem ser oferecidos por um judeu após cometer um avará, um pecado, certo?
O que é que eu aprendo aqui? Existem 5 tipos de corbanote, certo? 5 tipos de corbanote, ok? Os 3 primeiros tipos são ofertas voluntárias, certo? Ou seja, não é obrigado o ofertante oferecer, mas o ofertante oferece de livre, espontânea vontade, certo? Que é a orlã, oferenda que é completamente queimada, a mirrá, oferenda de grãos de farinha, e xalamim, oferenda de paz. Todavia, contudo, porém, entretanto, existem mais 2 corbanote, certo? Que é obrigatório, que o ofertante é obrigado a oferecer, que é a hatat, oferenda pelos pecados, e a shem, oferenda pela transgressão ou pela culpa. Só que o argumento que muitos antimissionários fazem é o seguinte, certo? Que é porque o escritor aos Hebreus diz assim, ó, e sem derramamento de sangue não há remissão, certo? No sentido de pecado, ou seja, sem derramamento de sangue não há expiação, não há perdão, certo? Ok? Só que existem outras formas de fazer expiação sem sangue. Aí os antimissionários alegam, o texto está errado, está completamente errado. Porque o escritor diz, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há expiação, não há perdão de pecado. Só que existem outras formas de obter expiação, capará, perdão, certo? Sem derramar sangue. Eu vou lhe provar. Vamos lá. Entenda meu raciocínio, meu pensamento, certo? Olha só o que diz em Levítico capítulo de número 5, verso 11 a 13. Olha só o que está escrito. Se, porém, as suas posses não bastarem para 2 rolas ou 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houver pecado, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado, olha só. E não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado. E o trará o sacerdote, o qual lhe tomará um punhado, como o memorial da oferta, e a queimará sobre o altar, e em cima das ofertas queimadas do Senhor, é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação. Áfeses, ok? Capará, expiação do seu pecado que houver cometido em alguma destas coisas, e ele será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote como oferta de cereais. Ou seja, segundo o escritor aqui, afirma que farinha
perdoa pecado. Que se o ofertante não tivesse condições, financeiramente falando, ele tinha livre-arbítrio de oferecer farinha. E que essa farinha iria expiar o seu pecado. Mas agora ficou confuso. O escritor aos Hebreus afirma: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há expiação, não há capará. Só que em Levíticos afirma que farinha traz expiação de pecado para o culpado, certo? E digo mais, olha só o que diz no Talmud. Talmud Yerushalmi, Ta'anit 65b, diz que a tefilá, oração, tzedaká, caridade, e techuvá, arrependimento, estes três juntos evitam o eminente castigo divino. Shabat 32a, a techuvá, arrependimento, e as boas obras são os defensores do homem diante do trono de Elohim, avote ética dos pais, né? 4:11, techuvá e boas obras são um escudo contra a punição. Em outras palavras, o Talmud Yerushalmi Ta'anit 65b está querendo dizer que a tefilá, oração, a tzedaká, caridade, e a techuvá, arrependimento, traz expiação de pecado para o pecador, certo? Agora, como explicar a frase do escritor aos Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há capará, já que tem texto que diz que farinha expia o pecado do pecador. O Talmud de Jerusalém afirma que a caridade, que o arrependimento, que a oração expia o pecado do pecador. Já o escritor aos Hebreus afirma: sem derramamento de sangue não há remissão, não há expiação, não há capará, não há afeces. Como explicar? Afeces, como explicar? Como explicar essa divergência? Como explicar essa discrepância? Como explicar? Queridos, todo texto fora de contexto vira pretexto para heresia. Isso é uma das regras
da hermenêutica, ok? E segundo a hermenêutica, para a gente conseguir interpretar um texto, temos que achar algumas palavras-chave, certo? Palavras ou palavras-chave. Porque essas palavras-chave, ela serve de interpretação do texto. E eu encontrei duas palavras-chave para entender o pensamento do autor, do escritor. Porque o escritor diz: sem derramamento de sangue não há perdão, não há capará, não há remissão de pecados. Em outros textos afirma que farinha perdoa pecado do pecador. Ou seja, farinha serve de expiação, de perdão, de capará do pecador. O Talmud de Jerusalém afirma que a oração, certo? Que a tefilá, a caridade, a techuvá, o arrependimento, servem também de expiação, de capará. Agora vem o escritor aos Hebreus e afirma que sem sangue não há perdão, não há remissão de pecado. Como resolver essa divergência? Como resolver essa discrepância? O escritor aos Hebreus está errado? Não, querido, não está errado, está certo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se o escritor não está errado, então qual é a prova? Simples. É só encontrar no texto palavras-chave da hermenêutica. A palavra hermenêutica significa interpretação de texto. A exegese extrai a interpretação da origem, da etimologia de cada palavra. Ok? Então, para um exegeta da palavra de Deus, em um texto ele tem que identificar as chaves para interpretar o texto. É chamado de chave hermenêutica. E eu encontrei duas chaves da hermenêutica, da interpretação de texto, que tira toda a dúvida e que esclarece e que lança luz em texto obscuro para tentar entender o pensamento do autor, do escritor, quando ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão, não há capará, certo? A primeira chave, Hebreus capítulo de número 9, verso 6.
Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Olha, primeira chave. Falando da primeira tenda, porque o tabernáculo Hamishkan era dividido em duas partes. Tinha o primeiro véu e tinha o segundo véu. Ok? Certo? Primeiro véu e segundo véu. Primeiro tabernáculo santo, o lugar santo, e o segundo, pós o véu, o Kadosh Kadoshim, o santo dos santos. Ok? Certo? No primeiro tabernáculo tinha as mesas, a mesa, tinha o candelabro, certo? De ouro. Em cima da mesa tinha 12 pães, que representava as 12 tribos de Israel, certo? Só que no texto aqui, do verso 1 a 2, do escritor aos Hebreus, capítulo 9, afirma que no Santo dos Santos estava o altar do incenso, certo? A arca da aliança, e dentro da arca tinha 3 elementos. O vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as 2 tábuas da lei mosaica, que eram os 10 mandamentos, certo? Aí muitos afirmam, mas o altar do incenso deveria estar, ok? No lugar santo, e não no lugar santo dos santos, Kadosh Kadoshim. Aí vem a Bíblia de estudo da King James, afirma que, olha só o mistério, agora eu vou abrir sua mente para você entender o pensamento do autor. A Bíblia de estudo, certo? Afirma que o altar do incenso passava a fazer parte do lugar santo durante a festa de Yom Kippur. Yom Kippur, festa da expiação, festa do perdão dos pecados. Aí eu venho com a segunda chave hermenêutica, verso 7, do capítulo 9 do escritor aos Hebreus. Mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não se sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. O sumo sacerdote só poderia adentrar o lugar santo dos santos
uma vez só no ano, que era durante a festa de Yom Kippur, e ele não entrava no lugar santo dos santos, Kadosh Kadoshim, sem sangue, ok? Sem sangue, ele não entrava com farinha, ele não poderia entrar sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Então, se o sumo sacerdote não adentrasse o lugar santo dos santos, com sangue não havia perdão, não havia remissão, deveria adentrar com sangue. Se ele não adentrasse o santo dos santos, sem sangue, melhor dizendo, não haveria perdão dos pecados, não haveria capará, não haveria a remissão do pecado do povo, nem dele mesmo, certo? É por essa razão que o escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão, expiação de pecados. Porque o sumo sacerdote só poderia adentrar o Santo dos Santos na festa de Yom Kippur uma vez no ano com sangue e não sem sangue. Porque se ele adentrasse sem sangue, não haveria perdão para o povo. Não haveria remissão, nem para ele, nem para o povo. Certo? Para haver perdão, deveria adentrar o Santo dos Santos com sangue. Ok? E da onde o escritor aos Hebreus tirou isto? Né? Está aqui, ó, Levítico capítulo 16, verso 29 a 30. Também isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, e sereis purificados perante o Senhor. É lei perpétua. Está escrito. Isso aqui está se referindo à festa de Yom Kippur. Certo? Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. E o escritor, quando ele diz, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado, ele está falando também de Levítico 17:11, que diz, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação, em virtude da vida. Certo? Okay. E não há expiação, senão no sangue, como se diz. Pois o sangue está na alma para expiar, está no Talmud babilônico Ioma, que significa o dia
referindo-se à festa de Yom Kippur, está lá o tratado todinho. Talmud Babilônico, Ioma 5a, verso 2. Olha só o que um rabino diz, quando o rabino vai fazer um comentário de Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Quando o rabino vai fazer seu comentário no Talmud babilônico de Ioma, que está falando sobre a festa de Yom Kippur, a festa da expiação, o rabino comenta o capítulo 17 do versículo 11 de Levítico, e ele diz: e não há expiação senão o sangue. Como se diz? Pois o sangue está na alma para expiar. Foi a mesma coisa que o escritor aos Hebreus afirmou, dizendo que não há perdão, não há expiação, senão pelo sangue. Ok? Sem derramamento de sangue não há perdão. E o Talmud confirma, e não há expiação senão no sangue. Como se diz? Pois o sangue está na alma para expiar. Em outra parte do Talmud diz: a imposição das mãos expia os pecados. A expiação não é realizada apenas pela aspersão do sangue, como se afirma, pois é o sangue que faz a expiação em razão da vida? Interrogação, é uma pergunta. Levítico 17:11, interrogação. Ok, meus amados? Mas segundo o escritor aos Hebreus, Jesus, ele substituiu o sacrifício durante a festa de Yom Kippur no lugar santo dos santos, oferecendo uma só vez, uma única vez. Amém? Jesus é o nosso Corban. Derramou seu sangue na cruz do Calvário, uma só vez, e adentrou os santos dos santos, uma só vez, um sacrifício perfeito, para que haja expiação, capará da nossa alma, pelo sangue de Cristo. Que o Eterno vos abençoe e não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube, Graça e Conhecimento, ative o sininho, para que vocês venham receber as notificações dos meus próximos vídeos. E dê um joinha, certo? Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom, shalom, shalom.